Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou o bom pastor. Ou seja, tornou a dizer Jesus: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as suas ovelhas, não são as ovelhas, vê vir o lobo e a deixa as ovelhas e foge, e o lobo a arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém mais tira de mim, mas eu de mim mesmo tenho a dor. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão. Aliás, então aí tornou a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras de Jesus. E muitos deles diziam: tem demônio. Ele está fora de si porque os ouve. Dizia a outra: não, e estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de cego? Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo.
para todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Seja você cristão, seja você evangélico, seja você simpatizante, seja você espírita, você... Não importa quem você, em que você acredite. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus é viva? A palavra de Deus é viva. E ela é o maná da nossa vida. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu quero que você deixe aí um joinha, né? Um joinha antecipado aí para nós. Antecipa aí para nós o joinha, porque você vai assistir até o fim e pode ser que lá no final você esqueça de fazer isso. Aí se você esquecer, né? Se caso você chegar lá no final do vídeo e você não gostou do vídeo, você pode tirar o joinha, não tem problema. Mas eu espero que você não faça isso, tá bom? Então, nós estamos aqui diante de Jesus, falando de Jesus. Falando da palavra de Deus. É um texto que eu tenho certeza que você já viu esse texto. Muitas vezes foi pregado, né? Você já ouviu, você já leu ele. É muito conhecido. É onde Jesus está dizendo que ele é a porta, né, de entrada e saída. Ele é o pastor das ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do pastor, né? E é muito interessante. Há alguns anos atrás da minha vida, quando eu me tornei um cristão, não posso nem dizer se era cristão, mas um evangélico, porque eu ouvi uma voz que me chamava pelo nome, assim como a palavra de Jesus está dizendo aqui, que o pastor chama pelo nome. Se você não sabe disso, vai aí no canal, você vai achar aí o testemunho, o meu testemunho, tá? E você vai entender o que eu estou dizendo. Porque a voz do pastor Jesus ali, ela é inconfundível e irresistível. Quando chama, não há como você negar. Não há como você negar. Você vai de fato reconhecer e você é como se você despertasse. E quando Jesus está falando aqui nesse texto, eu sou o bom pastor, eu lembro muito a história de Davi. Davi ele diz que não, Davi está lá, de repente ele é enviado, né? Ele já está ungido, né? Samuel já tinha ungido ele. E ele é enviado. Lá onde estava sitiado, né? Para uma guerra, uma luta, né? Onde Israel estava ali com medo, sem saber o que fazer.
E ele chegou lá e ouviu a voz do Golias, o famoso Golias, blasfemando Deus, zombando, né, do Deus de Israel. E Davi se ofende pelas blasfêmias daquele homem, porque Davi é um homem que tem fé inabalável, um homem que respeita, né, ele tem um conhecimento fortalecido dentro dele, desse Deus de Israel. Aquele hominho pequenininho se irrita e diz, mas quem é esse? Quem é esse incircunciso, né? Que afronta o Deus de Israel. E aí todo mundo fica apavorado, nossa. Como é que vamos, né? Israel não tinha um homem para lutar com Golias. Essa era a proposta. Porque quem vencesse Golias ia embora para casa. Acabou a guerra. E aí quando Golias está ali naquela blasfemando, e ele se propõe a lutar contra aquele Golias. E aí ele vai até o rei, pede permissão, e o rei então fala para ele, você não pode, você não, né, não vai vencer, né, olhando para ele, menosprezando, né, aquele hominho. Aí ele fala, não, mas eu vou contra aquele homem, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando eu estava aí, ele começa a contar o porquê que ele era tão corajoso e capaz. Eu, quando estou cuidando das ovelhas da minha família, do meu pai, eu matei o leão, matei o urso, eu matei fera, eu matei o lobo, né, as hienas e tudo mais, em prol da vida daquelas ovelhas, para protegê-las. Porque ela é né, a, a riqueza do pai, a riqueza da família, o bem da família. Então o rei, ó, que Deus te ajude você mesmo, porque eu não sei não, mas tá, você quer vai, né, problema é seu. Porque Saul, o rei, não tinha coragem nem fé suficiente para isso. E Davi está sendo também usado por Deus. Chegou lá na hora certa, no dia certo, no momento certo, conforme a vontade de Deus. E a história você conhece. Venceu. Israel venceu. O que eu quero dizer para você hoje é sobre o que está escrito no texto de João, capítulo 10, que é o Jesus, o bom pastor. Lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo 3, a gente vê a saída de Adão e Eva do Éden, Jardim do Éden. Deus expulsa, né? A palavra lá é bem forte, expulsa, são expulsos do Éden.
Mas, além de ser expulso do Éden, Deus coloca um anjo com uma espada flamejante para proteger aquele lugar e guardar, com certeza que Adão e Eva não resolvam voltar e nem ache o caminho. Mas o que significa isso no contexto? Significa que Deus fechou a porta do aprisco. Né? Fechou a porta do aprisco, quer dizer, Deus colocou Adão e Eva dentro de um aprisco e fechou, trancou a porta. Então a porta está fechada. Essa porta não abre, a não ser pela vontade de Deus. Nenhum ser humano pode abrir essa porta. Então o que acontece? Daí para frente, o que ele está dizendo aqui sobre ladrão, mercenário, que roubam as ovelhas, né? Os lobos, são o quê? Pessoas que fazem, que maltratam as ovelhas. Ou seja, são ovelhas que maltratam ovelhas. Porque as ovelhas devem cuidar das ovelhas, uma das outras, viverem juntas, em comum em vida, né? Sem julgamento, sem, né? Eu sou melhor, o que eu sou, fazer juízo. E Jesus está dizendo aqui uma palavra muito dura para quem recebeu uma oportunidade, né? Uma oportunidade de poder ajudar as ovelhas mais fracas. Quem são essas pessoas? Eram os escribas, fariseus, doutores da lei, eram os conhecedores, né? Ou seja, os levitas, que estavam com essa responsabilidade de cuidar das ovelhas. É muito interessante, eu me lembro aqui que Jesus falando para Pedro, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos como o ser humano, vamos dizer assim, como uma ovelha vai cuidar de outra ovelha. E aqui tem alguém que pensa que não é ovelha. E tira, né, das suas ovelhas, as lãs. Aproveitam da inocência dessas ovelhas. Criam cada vez mais
dificuldade para essas ovelhas alcançar a misericórdia. Eles não têm misericórdia das ovelhas, que eles têm responsabilidade, que receberam, e eles são mercenários, eles são os ladrões, eles são chamados de tudo isso, de lobo. É duro essa palavra de Jesus dizendo tudo isso, porque a gente olha para um contexto muito forte, muito doloroso. Aí você pensa assim, mas em quem eu vou crer? Eu fico imaginando se Jesus não tivesse vindo. O papel desses homens, dessas pessoas, porque todos, tanto as ovelhas de fora como as ovelhas de dentro, no caso aqui, eles achavam que já tinha, eles eram os santos de Israel, né? Que receberam toda essa oportunidade, eles não perceberam que eram iguais e que a função deles era trazer até esse momento a chegada do verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus. Porque todos aqueles sumos sacerdotes que estavam no templo, que era o protótipo, ou seja, que era a representação do verdadeiro sumo sacerdote, eles morriam. Então, quando esse sumo sacerdote chega, o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que é o dono das ovelhas, ou seja, o Pai, o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, deu a ele todas essas ovelhas. Todas. Não importa, seja ovelha, seja... O que importa é que todas as ovelhas foram dadas para ele. Então, nós olhamos para o mundo todo, né? Seja aqui sobre a terra, humanamente falando, somos todos ovelhas. Não importa em que região do mundo você vive, seja lá no final dos confins da terra, somos todos ovelhas de Cristo. Então ele é a porta. Ele é a porta e ele é o único pastor. Mas que porta que ele é então? Porque ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, né? Ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem e o seguem. Porque ele é a porta entre a ovelha e Deus. Ele é o único que pode entrar nos portões de Deus. Naquele portão que foi fechado, lá, para Adão e Eva. Porque aquele portão é só Jesus pode nos passar por lá, nos levar para de volta, para casa. Porque nenhum ser humano nessa terra, nenhum, pode fazer esse papel que Jesus faz. Se alguém se acha grande o suficiente para isso, está totalmente errado. Totalmente errado. Porque você não é
você não vai conseguir. Você não vai conseguir passar por esse portão se não tiver Jesus. Jesus é o bom pastor que dá a vida para suas ovelhas. Assim como a historinha de Davi que eu contei. Davi dava a vida pelas ovelhas do pai, da família. Imagina se é eu o pastor e eu tivesse que enfrentar um urso. Você acha que eu enfrentaria um urso para salvar uma ovelha? Eu não enfrentaria. Eu não seria. Olha, sinceramente, tem que ter uma fé muito soberana dentro de cada um de nós para enfrentar uma ovelha. Pode ser que parecia uma coisa fácil. Parece que subestimava, né? Davi subestimava aquela fera. Parece que Davi não tinha noção do poder de uma fera como essa. Mas Davi ia pela fé. Ele ia pela fé, ele tinha consciência disso. Então, pela fé, nós somos capazes de qualquer coisa. Se eu acredito, se eu fosse Davi, hoje, agora, nesse momento que eu estou falando com você, eu seria capaz de enfrentar esse leão porque a minha fé é suficiente. Mas se fosse alguns anos atrás, eu acho que não. Minha fé não seria suficiente. Porque é muito interessante, parece que você olhando para mim, pode você não acreditar que eu tenha fé. Porque nós não sabemos o tamanho da fé de cada pessoa. Portanto, se você confia um ser humano igual a mim, que usa a palavra de Deus com segundas intenções, a palavra de Deus diz que nós não temos condições nenhuma, absolutamente nenhuma, porque ele diz que somos pecadores. Aquele que diz que não mente é mentiroso. Então, a melhor coisa que tem é você se alimentar da palavra de Deus. Quando você vai em uma denominação, lá ouvir a mensagem, a palavra de Deus, essa palavra ela tem que te sustentar. Você sabe por quê? Você sabe o que é a palavra de Deus? Essa palavra de Deus aqui, essa Bíblia, ó, isso aqui, ó, é a palavra de Deus, tá? Tô com duas Bíblias aqui, ó, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e ela é como se fosse o maná. Ela tem que entrar dentro de você.
Você tem que ser saciado com ela, porque a palavra de Deus diz assim: não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui. Isso é o teu alimento. Porque se essa palavra não alimentar você, você vai ser sempre aquela pessoa vazia, aquela pessoa infeliz. Porque o que a gente mais percebe dentro de uma igreja, de uma denominação, são pessoas vazias. Pessoas necessitadas, carentes. Pessoas que parece que tá ali por estar, porque não tem outra coisa a fazer na vida, porque habituou a estar ali e está sempre procurando alguma coisa que ele não sabe onde encontrar. Muitas vezes pensa que é feliz. É felicidade. A gente vê o sorriso das pessoas, a gente vê que muitas vezes o sorriso é falso. Sabe por quê? Porque o alimento que eles estão te dando aqui, ó, é falso. É mentira. É cheio de segundas intenções mescladas, assim como os sacerdotes do templo. Por isso você tem que ler a Escritura Sagrada. Sabe quantas vezes eu já li a Escritura Sagrada? E sabe quantas Bíblias diferentes eu já li? Você não faz nem ideia, né? Mais de 20 vezes. E vários Bíblias em tempos diferentes. Eu tenho coleção de Bíblias. A porta é Jesus. Ele te chama pelo nome e só Ele pode te atravessar por aquela porta que foi fechada por Deus. Ninguém mais. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, dê saúde, força, coragem. Onde você estiver, o que você estiver fazendo. Para você e sua família, para os seus desejos. Né? Todo homem, toda ovelha é cheia de desejo. Mas não deixa ninguém arrancar de você a sua lã, arrancar de você usufruir do pouco que você tem, simplesmente para satisfazer o desejo de poucos. Fica com Deus. Um abraço para todos. Não esqueça do joinha. Até lá. Próximo vídeo, em nome de Jesus.